Olá, turma. Como é que estão? Hoje a gente vai falar dar continuidade ao tema, né? Hoje vamos falar sobre reprodução humana e buscar ser bem sucinto e resumido, porque o assunto é extenso. Vamos nos alongar aí por mais 2 ou 3 aulas, talvez até 4 aulas, porque é algo bem complexo e um tanto extenso. Mas hoje vamos falar brevemente sobre puberdade, adolescência e os aparelhos reprodutivos. Vamos lá. Primeiro, pergunto a vocês se há diferença entre adolescência e puberdade. De fato, existe, e a adolescência ele é um conceito que é trazido pela psicologia. É uma questão mais social, é uma questão mais de amadurecimento mental comportamental, vamos chamar assim. E já a puberdade é um conceito mais biológico, né, da biologia, porque ele está diretamente ligado às alterações orgânicas dos corpos do homem e da mulher. Só que aí é que tá. A grande confusão que muitos fazem é porque o início da puberdade marca o início da adolescência, geralmente. Na maioria dos casos é assim que acontece. Quando a puberdade inicia, a adolescência começa também. Exatamente por causa das alterações hormonais, o organismo da gente começa a perceber o mundo em volta de uma forma diferente. Começa a sentir necessidades novas, começam a ter sentimentos e sensações novas que até então ainda não tinham sentido. E isso tudo acaba causando uma confusão muito grande na cabeça dos adolescentes, de vocês, de mim também quando fui adolescente. E aí, o que é que a gente pode falar sobre puberdade? A gente não vai aprofundar muito sobre adolescência, porque a ideia aqui é mais falar da parte biológica. A parte psicológica seria mais falado aí na questão da sociologia ou talvez da filosofia, né? Mas a parte das ciências a gente fala mais da questão biológica, orgânica. E aí então o que a gente tem é o seguinte: na puberdade, primeiro que é importante frisar o seguinte, aqui a gente vai ter a idade aproximada, né, de quando é que entra-se na puberdade. No caso dos homens, a idade é aproximadamente 11 anos, tá? Colocando aqui arredondado, né, de 10,9, 11 anos praticamente. E o da mulher é praticamente 10 anos. É possível acontecer antes, tanto para o homem quanto para a mulher, meninas com 9 anos, né, e meninos com 10 anos, até mesmo 9 anos também, as meninas com 8 anos, podem sim entrar na puberdade. Não é normal, e não é muito comum, mas a média é aproximadamente 11 anos para os meninos e 10 anos para as meninas, de 9,5 para 10 anos. E o que é a puberdade em si? O que a gente pode perceber como sendo puberdade? Bom, nessa imagem vocês veem aqui que para o menino a mudança na voz, que ela não inicia, né, logo que chega a puberdade, o menino não muda logo a voz, né? Os meninos eles tendem a mudar a voz depois de alguns anos, aí por volta dos 12, 13 anos é quando tá a voz indo e vindo, né? Digamos assim, tá alta, tá em tons mais altos, em tons mais baixos, tá ficando fina, grossa, tal, ainda estão se definindo. Ainda com os meninos, o corpo tende a tomar formas mais masculinas, né? O ombro fica mais largo, começa a desenvolver mais músculos, começa a ter mais aquele estereótipo masculino de fato, né? O esqueleto cresce, ao desenvolvimento das características sexuais e os pelos pubianos.
há o crescimento dos testículos, o aumento do pênis, do tamanho do pênis. Há também os desejos sexuais, os interesses, né, os interesses sexuais e o crescimento das mãos e dos pés de uma forma muito rápida, né? É percebido isso bem assim nitidamente, principalmente na questão dos pés, porque é quem a gente sempre está trocando de calçado. Então, quando uma criança está aí com 10 anos, tá calçando, sei lá, 36, 35, com 13 anos, 14 anos já tá calçando 42, né? Então assim, a gente percebe a mudança do tamanho do pé e das mãos também, né? Das extremidades do corpo, principalmente por causa de um hormônio que o nosso corpo sintetiza com uma quantidade muito alta nesse período da vida, que é o hormônio do crescimento, né? Nas mulheres acontece isso também, só que em menor proporção se comparado ao do homem. Mas no caso das mulheres tem crescimento e desenvolvimento de outras estruturas, né? No caso do feminino, né, das meninas, tem o aparecimento dos seios, o crescimento dos seios, né? Não é nem o aparecimento, mas o crescimento deles, o desenvolvimento. Então a mama cresce porque está ali ocorrendo duas coisas: o acúmulo de gordura e o desenvolvimento das glândulas mamárias, que em breve servirão, se caso ela venha a engravidar algum dia da vida dela, para alimentar o bebê. O esqueleto também cresce, como eu falei. O hormônio do crescimento também chega para as mulheres, né? Da mesma forma que chega para os homens, lógico, guardadas as proporções de acordo com a genética de cada pessoa. Mas temos aí o desenvolvimento das características também sexuais, os pelos pubianos, né? O desenvolvimento dos órgãos genitais femininos também, né? A vulva adquire as suas características que vão ser para o resto da sua vida. E chega também a menarca, que é, digamos assim, o marco na vida da menina, né? Que ela chegou de fato à puberdade e agora ela pode sim ter um filho. A partir daquele momento ela pode ter. Ou seja, menstruou pela primeira vez, significa que ela agora está produzindo os ovócitos que estão aptos a se tornarem óvulos e serem fecundados. Além disso, o corpo feminino ele tende a tomar as formas femininas acentuadas, como por exemplo o aumento do quadril, a redução da cintura, fica mais definida, né? Fica mais desenhada, começa a adquirir as formas femininas. E também o crescimento dos pés, das mãos, dos músculos, ele é aumentado devido ao GH, que é o hormônio do crescimento. E aí eu quero passar agora para um momento que talvez seja um pouco mais complexo da nossa aula, mas de importante compreensão, de importante relevância aqui, que é o que causa a puberdade. Bom, todo o corpo humano ele é regido por hormônios. Tudo que a gente faz, quem regula, quem diz como a gente deve fazer as coisas, são os hormônios. Quando a gente está feliz é porque tem hormônios circulando no organismo que torna a nossa percepção feliz. Quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando a gente está angustiado, quando a gente está estressado, tudo são hormônios. Os hormônios regulam todas as sensações que nós temos e das percepções do mundo. Então, o que são hormônios? Né? São substâncias que são produzidas pelo corpo e liberadas no sangue e servem como sinalizadores, né? Mensageiros do sistema nervoso para os outros sistemas. O que significa que nosso cérebro é o principal, digamos assim, órgão, né? A gente tem, na verdade, uma glândula situada no nosso cérebro, na base do cérebro, que é uma das principais e mais importantes glândulas que produzem hormônios que sinalizam e levam mensagens para o corpo inteiro. E é exatamente nesse ponto que a gente vai falar sobre a puberdade. Aqui vocês podem observar os hormônios masculino e feminino. Tá? O feminino são dois, mas esse daqui é o mais
importante com relação às formas femininas, né? O que traz as características femininas é o estrogênio, assim como para o masculino é a testosterona. Na mulher também tem a progesterona, mas não tem tanta importância nessa questão das formas femininas. A progesterona ela está mais responsável pela questão da gravidez, de sustentar o óvulo e de manter o útero se desenvolvendo e tal. E é quem basicamente está ali desenvolvendo o endométrio para uma possível menstruação. A gente vai falar mais isso mais na frente. Mas falando sobre a ideia dos hormônios, imagine o seguinte: uma criança com 7 para 8 anos, vamos falar aqui da mulher, tá? Esse daqui é o esquema, digamos assim, hormonal da mulher. Vamos falar de uma menina que está com 7, 8 anos, 9 anos. E aí, em um dado momento, o hipotálamo dessa menina, que é uma região no cérebro dela, que tá ali, tudo bem, tranquilo, e quando chega aí por volta dos 10 anos, começa a liberar o GnRH, que nada mais é do que o hormônio estimulante de gonadotrofinas. O que são gonadotrofinas? São os hormônios gonadotróficos, ou seja, que estimulam as gônadas, que no caso das mulheres a gônada é o ovário. O LH e o FSH são os hormônios gonadotróficos. Esses termos vocês não precisam guardar eles e se preocupar tanto com esses termos não, porque isso a gente vai ver em várias e várias outras aulas, tá? Não se preocupem. Mas, voltando aqui. Esse hormônio, né, estimulante de gonadotrofina, ele vai chegar numa outra região do cérebro chamada hipófise anterior e vai estimular a produção de FSH e de LH. Esses dois hormônios, eles vão entrar em contato com o ovário, vão sair, chegar na corrente sanguínea e circular o corpo até chegar nos ovários. Quando chega lá no ovário, ele vai estimular a produção de estrogênio e de progesterona. Quando houver a produção desses hormônios, esses hormônios aqui vão estar estimulando o desenvolvimento do útero. E isso aqui é o que faz a mulher chegar na puberdade. Logicamente, eu vou explicar também, de forma bem breve, eu espero, como é que funciona isso, né? O que é que, pelo que é que a mulher passa e a partir da puberdade, né? Da menarca, o que é que acontece? O que é que o estrogênio faz? Aí ele vai voltar para cá, vai estimular, vai inibir, e a inibição vai estimular outro hormônio, o hormônio vai voltar para cá, vai estimular outro, esse quando é estimulado inibe o outro. Isso tudo a gente vai falar rapidamente também. No homem é muito parecido, só que a gente não vai ter a produção de dois hormônios, a gente só vai ter a produção da testosterona. E a testosterona, como é que funciona no homem? Bom, agora imagina um menino de 9 para 10 anos e aí de repente começa a produção do hormônio estimulante ou regulador de gonadotrofina. Esse hormônio vai chegando à hipófise e vai estimular também o FSH e o LH, que estão também, do mesmo jeito que na mulher, presente na hipófise anterior. Esse FSH e esse LH vão induzir o desenvolvimento, a produção, né, o desenvolvimento das células e a produção das suas funções. Por exemplo, quando o LH entra em contato com as células de Leydig, que fica nos testículos, essas células começam a produzir a testosterona. A testosterona desenvolve o sistema reprodutor e os outros órgãos, inclusive estimulando a produção de FSH, que em seguida estimula as células de Sertoli, que é quem vai induzir ou quem vai se desenvolver para a origem dos espermatozoides, ou seja, vai começar a ocorrer a espermatogênese. E também vai acontecer a produção de inibina.
Inibina é um hormônio que vai inibir o hipotálamo, fazendo com que ele pare de produzir o GnRH, que vai parar de produzir o LH e o FSH, e aí vai haver uma redução também da testosterona e uma redução da espermatogênese, e consequentemente vai acontecer todo o ciclo novamente. Isso aí, eu espero que vocês possam me perguntar mais, tá? Porque com certeza é uma coisa complexa, não é tão simples assim. Essa aula, na verdade, eu estou pensando que vai ser bem extensa, porque tem mais coisas e mais coisas sobre esse assunto, mas a gente vai poder trabalhar nas próximas aulas também um pouco mais sobre isso aí, tá? Aqui vamos ver o sistema genital feminino, tá? Dando início a essa parte agora. E vamos falar das estruturas externas e das estruturas internas. Na mulher é um pouco mais complexo, assim como o próprio desenvolvimento hormonal da mulher também é mais complexo. Vocês vão ver nos próximos slides o ciclo menstrual, como ele é complexo. Tá? No homem é quase zero essa complexidade, é muito simples, é uma coisa muito cíclica. Na mulher é cíclico, mas tem muitos passos. Então a gente vai ver com mais calma o ciclo menstrual também. E antes disso, vamos ver o sistema genital feminino. Bom, a parte externa, ela é composta por clítoris, grandes lábios, pequenos lábios, uretra, abertura vaginal e glândulas de Bartholin. Bom, as glândulas de Bartholin, elas são responsáveis pela lubrificação da entrada do canal vaginal, exatamente para permitir a penetração do pênis e a cópula dos animais, assim como do ser humano. Os grandes lábios e os pequenos lábios possuem esse termo pela questão de espessura da região, tá? Os grandes lábios eles são mais largos, os pequenos lábios são mais estreitos, são mais fininhos, mas não necessariamente o grande lábio cobre o pequeno lábio. Isso daí é muito variável, assim como para o homem é variável o tamanho do pênis, coloração do pênis, tudo isso também para a mulher é muito variável, tá? Do mesmo jeito que tem para o homem, tem para a mulher. Não existe um padrão. A mesma coisa também para o tamanho do clitóris, e a função desse aqui é basicamente sensitiva. Ele tem muitas terminações nervosas. Existem estudos, inclusive, que apontam que tem 2 vezes mais terminações nervosas do que a glande masculina, a cabeça do pênis. Ou seja, é uma região muito sensível e que estimula a libido feminina também, essa região. Da parte interna, a gente pode falar sobre a vagina, o cérvix, ou também chamado de colo do útero, o útero em si, em que essa parte de cima aqui é chamada de fundo do útero, as trompas de falópio, que há algum tempo já não é utilizado esse termo, o termo é tuba uterina, tá? A gente não fala mais trompa de falópio, isso aqui não é mais usado, é tuba uterina, e os ovários. Os ovários são as gônadas femininas, que são exatamente responsáveis pela produção dos ovócitos secundários, vulgarmente chamado de óvulos, e responsáveis pela produção de hormônios que vão dar as formas e vão dar as características femininas às mulheres. E aí a gente entra agora na parte pesada da aula, que é o controle hormonal do ciclo menstrual. Esse aqui é um assunto que a gente não vai ver só nessa aula. Eu penso que possivelmente a próxima aula a gente só vai falar sobre isso, porque é muito complexo. E se caso a gente não falar sobre isso aqui, é porque vocês vão ver isso no ensino médio com um pouquinho mais de detalhes. Mas eu acho bem interessante a gente trabalhar, porque vocês estão numa fase bem crítica, se mencionar, se a gente relacionar com a puberdade. É o período em que vocês precisam entender muito bem isso aqui para não estar fazendo besteira durante a vida, tá? Essa vida maravilhosa que é a puberdade e a adolescência. Então, olha só. Vamos ver se vocês conseguem entender isso aqui. Esse primeiro dia aqui do ciclo menstrual
é o primeiro dia em que a mulher menstrua. O primeiro dia que desceu a menstruação na mulher é chamado de primeiro dia do ciclo menstrual. E aí, normalmente, em geral, isso não é regra, tá? Isso é uma média aproximada também. As mulheres têm um ciclo menstrual de 28 dias. Não significa que ela vai menstruar sempre no primeiro dia do mês e vai até o 28º. Não. Isso daí já varia bastante, tá? Mas o que acontece é que, em média, a mulher que menstruou no primeiro dia, no primeiro dia que houve a menstruação da mulher, no 14º dia, ela vai estar ovulando. E aí é que tá. Esse momento da ovulação já é um outro ponto. Vai ter uma outra fase que o organismo da mulher vai estar se comportando de forma diferente. Então, vamos às partes. Vamos lá. Imagina que no primeiro dia, o que acontece com os hormônios dessa mulher. Bom, o primeiro hormônio, os primeiros hormônios a serem, digamos assim, estimulados ou induzidos aqui, são os hormônios da hipófise, o FSH e o LH. O FSH é o primeiro hormônio, né, que vai, digamos assim, atuar no ciclo menstrual, é o folículo estimulante, ou seja, ele vai estimular o folículo a se desenvolver, induzindo o ovócito secundário que está ali dentro daquele óvulo, dentro desse folículo, ser liberado. E aí, quem induz tudo isso é o FSH. Nesses primeiros 7 dias, mais ou menos, tá? A gente vai ter aqui, ó, o FSH variando numa quantidade pequena, mas à medida que ele vai passando os dias, a gente vai tendo aqui um aumento da produção desse outro hormônio, que é chamado de estrogênio. O estrogênio que está presente nos ovários. Então, quando você tem a liberação do FSH, ele vai dizer assim para o óvulo, para o ovário: produza o óvulo e amadureça o folículo onde esse óvulo está. E ele vai começar a fazer isso. Quando ele está fazendo isso, essas células que estão aqui se desenvolvendo, ou digamos assim, desenvolvendo o folículo, começam a liberar o estrogênio. Esse estrogênio começa a ter um pico de tal forma que, quando ele chega mais ou menos no 14º dia, a concentração dele está tão alta que ele diz o seguinte: LH, que é o outro hormônio da hipófise, seja liberado em uma quantidade muito alta. E aí, quando o estrogênio chega nesse, digamos assim, pico, o LH também é produzido de uma quantidade muito alta. E aí, nesse momento, há duas coisas que acontecem. O estrogênio começa a baixar e o folículo libera o óvulo, ou o ovócito secundário, para dentro das tubas uterinas. Esse folículo, então, começa a, digamos assim, ser fechado, ser ocupado por uma região, por uma substância chamada de luteína, que é exatamente o que o LH faz, né? O LH é o hormônio luteinizante, ou seja, ele vai concentrar esse, digamos assim, furinho, esse buraquinho que ficou no ovário de luteína, formando o corpo lúteo. Então, esse passo aqui é exatamente a fase lútea, que é o que? Nada mais, nada menos do que o preenchimento do folículo que foi liberado, o ovócito secundário, vai ser preenchido de luteína. E essa luteína, aí agora observa aqui, ó, vai fazer com que o LH baixe, e assim que o LH baixar, vai ser enviada a mensagem no óvulo, no ovário, que está na hora de produzir progesterona. Então, ó, vem um pico de progesterona já depois da ovulação, que é exatamente esse ponto aqui. Esse é o ponto da ovulação, 14º dia. Então, quando há essa queda de LH, a progesterona é lançada lá para cima
porque essa luteína que está ocupando o espaço do folículo vai induzir a formação de quê? Bom, a progesterona, quando ela está em alta, ela vai estimular o útero a desenvolver o que a gente chama de endométrio. O endométrio, que é essa partezinha rosa aqui, que eu estou rabiscando em vermelho, e ela vai se desenvolvendo. À medida que o LH vai diminuindo, o corpo lúteo também vai diminuindo, mas o endométrio vai aumentando, porque a concentração de progesterona está alta. Se por algum acaso o ovócito secundário que foi lançado na tuba uterina não foi fecundado, o que vai acontecer é a progesterona vai diminuir de quantidade, o estrogênio já teve a sua queda também, o LH e o FSH já estavam em baixa, então com a queda de todos os 4 hormônios, você vai ter uma descamação do endométrio uterino e uma liberação desse endométrio, logicamente juntamente com o sangue, porque ele é altamente vascularizado, e é nada mais nada menos do que a menstruação, o início de um novo ciclo menstrual. Se por algum acaso essa ovulação, né, no caso essa progesterona que estava em alta, o óvulo já estava na tuba uterina, foi fecundado, esse óvulo iria se grudar nesse endométrio, ele iria se desenvolver e a partir daí ele começaria a produzir um outro hormônio chamado HCG, que sim iria induzir a manutenção da produção de progesterona e de estrogênio no corpo da mulher. Ou seja, não haveria essa queda desses hormônios e aí iria ter uma gravidez. Ou seja, os hormônios iriam estar em alta, tanto de progesterona quanto de estrogênio. Como eu disse para vocês, uma coisa bem extensa, bem complexa, não é nada simples. Eu procurei deixar bem resumido aqui, mas eu imagino que há algumas confusões, tá? E eu espero que vocês, com essas confusões, venham tirar dúvidas comigo. Me procurem no WhatsApp ou lá na plataforma. Só para que vocês vejam aqui de uma outra forma, isso aqui são reloginhos, vamos chamar assim, ou calendários menstruais, tá? Isso aqui tem à torto e à direita na internet, principalmente as meninas que quiserem se informar melhor e se programar melhor e até mesmo para acompanhar as questões menstruais, né? Suas questões menstruais, podem estar acessando e conferindo, né? Isso aqui nada mais é do que uma explicação ou uma disponibilização, né, para auxiliar na compreensão do ciclo de vocês, né, das meninas. Os meninos eu também aconselho a procurar sobre isso aqui, até porque é muito importante vocês saberem como é que funciona o organismo das mulheres também, né, para ter o conhecimento, até porque o conhecimento liberta, então você não fica preso, não fica refém ao que elas disserem, e as meninas também ganham autonomia por saberem o que é que elas querem e o que é que elas não querem, sabendo isso. Então, aqui fala o seguinte: marca os 5 primeiros dias de menstruação, que não é regra, tá? Isso daqui é uma média. Tem meninas que menstruam, passam só 3 dias menstruadas, outras passam mais de 5 dias, podem chegar até 9 dias menstruadas, mas o comum, né, e o mais frequente acontecer de 4 para 5 dias menstruada. E aí, depois disso, existe a chamada fase folicular, que na verdade começa no primeiro dia da menstruação, mas vai até aproximadamente o 11º dia, né? Que na verdade seria até o 14º, mas como a fase ovulatória ela é variável também, vai muito de acordo com de cada organismo. Às vezes a menina ovula no 14º dia, mas pode ovular 2 dias antes, 2 dias depois do previsto, tá? Então é por isso que nessa aqui, assim como em outras
calendáriozinhos, vocês vão ver também uma fase ovulatória de não apenas um dia, mas geralmente de 5 dias, tá? Então, a fase folicular, ou seja, é a fase que está se produzindo o ovócito secundário, está sendo liberado esse ovócito, ainda não foi liberado, tá? Ele está sendo preparado para ser liberado. É nessa fase aqui, é nesse período que terminou a menstruação, antes da ovulação, digamos assim, nos 6 primeiros dias, assim que acaba a menstruação, está havendo essa preparação do folículo para liberar a ação desse óvulo. No dia, na fase ovulatória, é exatamente o período em que a gente tem um pico de LH e vai haver a liberação desse óvulo, tá? Em um desses dias aqui. Depois que há essa liberação, o folículo começa a ser preenchido por luteína, é a fase lútea, né? Que aí vai do 17º dia, aproximadamente, até o 28º, que é quando o corpo lúteo basicamente é reabsorvido pelo ovário da mulher e o ciclo reinicia todo de novo, tá? Para a gente finalizar nossa aula de hoje, que já está bem extensa, temos aqui o sistema genital masculino, que é mais simples do que o da mulher, porque basicamente as estruturas externas e internas são, né, bem simples. Na estrutura externa, o que a gente vai ter no homem é a glande, que é a cabeça do pênis, o prepúcio, que é aquela pele que recobre a glande, tem o corpo do pênis, né, que é o restante da parte externa, e que é formado de corpos cavernosos e corpos esponjosos, né, que quando em um período de ereção, quando o homem está excitado, há o acúmulo de sangue nessa região, tanto nos corpos cavernosos quanto no corpo esponjoso, sendo que a característica de rigidez do pênis é dada nesse corpo cavernoso, por acumular cada vez mais sangue. Ele consegue acumular mais sangue do que no corpo esponjoso, que é, por exemplo, a glande, ela é formada só desse corpo esponjoso. Tá? Não é à toa que, se você, homem, já percebeu isso, você percebe que o corpo do pênis ele é mais rígido do que a glande quando ele está em excitação, quando ele está ereto. Bom, ainda na parte externa a gente tem a passagem, né, da uretra, que nada mais é do que o canal que vai tanto ligar a bexiga quanto vai ligar os testículos com o meio externo. Então, a uretra do homem, diferente da mulher, libera tanto urina quanto o esperma. Só que em momentos diferentes, lógico. Nunca acontece ao mesmo tempo. E se acontecer ao mesmo tempo, está havendo alguma disfunção, é bom procurar um médico. Na parte interna, aí a gente já vai ter as estruturas específicas masculinas. E aí a gente vai ter o testículo, que fica na parte abaixo do pênis, né, digamos, no saco escrotal, na bolsa escrotal, né? E junto ao testículo a gente tem o epidídimo, tá? E os canais deferentes. O epidídimo é a região onde há o armazenamento de espermatozoides. A produção ocorre nos testículos, como a gente viu ainda há pouco nas células de Sertoli. E quando os espermatozoides estão prontos, eles migram para o epidídimo e ficam só aguardando o estímulo para ser conduzido pelos canais deferentes, que vão até a uretra e passando por regiões como a próstata e recebendo da vesícula seminal o que a gente chama de sêmen ou de esperma. Esperma não é o espermatozoide. O esperma é a parte líquida do sêmen. O sêmen é a parte líquida, o esperma, mais o espermatozoide, tá? E aí, juntamente com essas substâncias produzidas pela vesícula seminal, produzidas pela próstata e pela glândula de Cooper, ou também chamada de glândula
bulbo uretral, esses termos aqui eles já estão em desuso, tá, pessoal? Quando a gente tem trompa de falópio, glândula de Cooper, na verdade a gente não usa mais essas estruturas na anatomia, porque uma convenção dos anatomistas é retirar o nome dos cientistas que descobriram as estruturas e colocar realmente a função da estrutura, o nome da estrutura com a função que ela faz. Então, essa daqui é a glândula bulbo-uretral. Ela está numa região do bulbo, né, que é essa parte mais abaixo aqui, também ainda faz parte do pênis, mas é a parte, digamos, interna do pênis, né, fica no assoalho pélvico. E ela tem a função de produzir o líquido seminal, um líquido antes, de fato, do sêmen, para fazer a limpeza da uretra, né, para a passagem do sêmen que vem junto em seguida aqui pela próstata, né, já formado pela próstata e a vesícula seminal, para que quando ela chegue na uretra de fato, não encontre nenhum empecilho, como bactérias ou urina. E aí, o percurso acontece exatamente. Os espermatozoides são levados pelos canais deferentes, que são lançados para o ducto ejaculatório, que vão ter entrar em contato com essas secreções da vesícula seminal e da próstata, tá? E aí vai acontecer a ejaculação, que é exatamente o que marca a puberdade no menino. A primeira ejaculação do menino está marcando essa puberdade. Significa que agora sim ele está com uma produção de testosterona mais alta, ele está com o início da formação do espermatozoide, e aí agora ele também pode sim se reproduzir, tá? Mais um detalhe, só a título de informação, é que o seguinte: quando o homem chega a mais ou menos à idade de 40 anos, ele tem que fazer o exame de próstata, né? E se vocês observarem nessa imagem aqui, a próstata é essa glândula toda aqui, ó. E se você ver na anatomia, ela fica muito próxima à região do reto, tá? Por um outro lado, pode-se dizer assim, a região do reto. Então, assim, esse exame de próstata, que para muitos é uma questão de tabu, é questão de piada, é uma questão de constrangimento e tudo mais, o médico que estuda essa parte aqui, que é o urologista, proctologista, ele precisa fazer o exame do toque para ver se essa próstata ela está aumentada ou não. E aí, lógico, ele tem todo um estudo, todo um preparo e sabe identificar se a próstata está aumentada ou não, tocando nela. Só que como é que ele pode tocar nessa glândula sem cortar a pessoa? Bom, o acesso é via ânus. Então, ele coloca o dedo, insere o dedo aqui e vai tocar na região que ele sabe exatamente a posição em que se encontra, toca lá e sente se está crescido ou não, tá? Isso é só uma questão de curiosidade para vocês e que eu digo para vocês, relaxem, porque isso daí é uma coisa normal e é saudável. Isso é importantíssimo que o homem faça para manter a sua saúde, porque hoje uma das coisas que mais está matando o homem é câncer de próstata por causa desse machismo estúpido e irracional, tá? Isso acaba acontecendo uma falta de cuidado e a pessoa morre porque não, ninguém pode me tocar, tá? Pensem direitinho nisso, para agora não, porque vocês ainda têm muito chão pela frente, mas vão amadurecendo essa ideia aí, porque não é isso que vai fazer vocês deixarem de ser mais homens ou não. Pra gente finalizar, tá aqui o exercício. Esse segundo exercício aqui vai ser um pouquinho mais complicado para vocês, porque é sobre o ciclo menstrual. Eu não sei como é que está o domínio de vocês, mas eu peço para que vocês se esforcem em responder, tá? No final, a terceira pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é uma atividade que eu quero que vocês façam a pergunta. Me tragam alguma pergunta para que eu possa responder a vocês. Eu vou estar respondendo individualmente e se caso vocês quiserem contribuir, vocês me falam,
professor, pode contribuir, socializa lá no grupo, tal, eu vou liberar lá no grupo a pergunta juntamente com a resposta. Também posso fazer isso sem estar colocando o nome do aluno, tá? Não precisa dizer, foi fulano de tal, foi cicrano de tal que fez essa pergunta. Não, eu posso só colocar a pergunta e a resposta, caso vocês tenham essas dúvidas, tá? Então, é isso, a gente fica por aqui. Eu acho que essa aula ficou bem grande, mas infelizmente não tem muito o que fazer. A importância desse assunto é gigantesca e eu posso lhe dizer a vocês que a gente vai ver mais sobre isso nas próximas aulas, tá? Inclusive, vamos ver isso durante as aulas quando a gente retomar, porque uma coisa é a gente ter aula disso na internet. Uma outra coisa é a gente ter a aula presencial, com vocês perguntando, com a gente tirando dúvidas, com a gente explicando cada coisinha que vocês sentirem necessidade, tá? Então, eu fico por aqui e até a próxima aula. Tchau, galera.